Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse episódio do podcast O Atlético, mas esteja devidamente cumprimentado. Eu estou muito feliz aqui de fazer essa primeira série, essa primeira temporada do podcast, que começou com o apresentador Ratinho, pai do nosso governador Ratinho Júnior. Depois tivemos o advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, Seção Paraná, Luciano Pereira, que coincidentemente é advogado do Atlético, e explicou como é que foi toda a negociação. Daí tivemos a governadora Cida Borghetti, a desembargadora Juessi, a Michele Tuardic, que é líder das Atleticaníssimas. Trouxemos um conselheiro, Fernando, que foi muito bacana porque explicou dentro do conselho a sua visão. Veio também o presidente da Associação dos Proprietários Sócios do Atlético, o ex-vereador do Ático Santos, uma figura histórica da nossa cidade de Curitiba, e o ex-governador Orlando Pessutti, que, na nossa opinião, foi um dos grandes responsáveis pela vinda da Copa do Mundo para a cidade de Curitiba e para o Paraná, porque ele era, então, vice-governador na época, e fez um esforço pessoal de trazer a Copa e de aparar todas as arestas. E nós vamos fazer esse episódio, esse último episódio dessa primeira temporada do O Atlético, o podcast dos atleticanos, com nada mais nada menos que um atleticano histórico e que hoje é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar falando com você, Alexandre. Um prazer enorme falar sobre o clube do meu coração, né? Clube que eu sou apaixonado, que é o Clube Atlético Paranaense. A minha família tem uma dívida histórica com esse clube. Meu avô, quando era deputado, foi cassado pelo regime militar, ficou 10 anos fora da vida pública e esse período ele teve a honra de ser presidente do Clube Atlético Paranaense. 77, 78, 79, Aníbal Cury foi presidente do Atlético. Eu tive o privilégio de ser, por 2 vezes, vice-presidente desse clube. Meus filhos são atleticanos, meus irmãos, minha família tem uma relação muito próxima do Clube Atlético Paranaense. Nós tivemos ao lado do Atlético em momentos difíceis, sempre de forma muito solidária, e se tem uma alegria que eu tenho na minha vida é assistir os jogos do Clube Atlético Paranaense. Eu conto assim, eu fui setorista da Gazeta do Povo há muitos anos, 11 anos fui setorista da Gazeta do Povo, e fui setorista do Atlético. E toda vez que tinha uma crise no Atlético, o doutor Francisco me ligava e falava assim, vai tomar café na casa do Aníbal. Então o seu avô tinha um apartamento na Visconde de Guarapuava, não era isso? Eu ia lá tomar um café para ouvir os conselhos que ele tinha para dar sobre como é que ia resolver o problema do Atlético e o que a gente deveria escrever no dia seguinte. Em outros momentos, né, Alexandre? Quantas e quantas vezes eu vi o presidente do Atlético na época indo na casa do meu avô para pedir ajuda, que o oficial de justiça estava na porta do estádio para penhorar a renda por falta de pagamento de luz, falta de pagamento de água, dívidas trabalhistas, e era outro momento, e quantas vezes eu vi o meu avô ligar para um desembargador, para o presidente do tribunal, para beneficiar o Clube Atlético Paranaense, que passava por uma dificuldade financeira enorme. Nós trabalhamos muito, e o presidente Mário Celso Petralha esteve ao nosso lado, junto com o ex-governador Pessutti, com o ex-deputado Renato Aduro, para indicar a Arena da Baixada como estádio sede da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Na época, muitos defendiam que o Pinheirão fosse o estádio. O Nareves Moura era o presidente da Federação Paranaense de Futebol e queria que o Pinheirão fosse indicado como sede da Copa, estádio sede da Copa em Curitiba. E nós defendemos, eu era deputado, o Nelson Justus, Pessutti, o Renato Aduro, o Gomide, que era coxa, mas defendeu o estádio do Atlético, e nós enfrentamos a oposição dentro do governo e conseguimos levar o então governador Requião até o presidente Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que tinha dito uma semana antes ao presidente Mário Celso Petralha que se o governador Requião não fosse até a sede da CBF indicar o estádio e manifestar interesse de Curitiba sediar a Copa, Curitiba ia perder a sede da Copa do Mundo, e nós fomos lá, eu, o presidente Mário Celso Petralha, e conseguimos resgatar, conseguimos recuperar, e Curitiba foi indicada, e o melhor estádio, claro, era o estádio do Atlético, que precisava apenas de uma ampliação, de uma reforma. Foi o estádio mais barato da Copa.
Sim. Foi o estádio onde não teve empreiteira envolvida em Operação Lava Jato. É hoje considerado o melhor estádio da América do Sul. Sim. Então a gente deixou um legado. E é por causa disso, eu até acabei levando umas críticas, né, da turma aí, do contra, porque achavam que eu vim para defender o Petralha. Não é que eu vim para defender o Petralha. Aliás, eu nem me dou muito bem com o Petralha. Né? Todo mundo, tem poucas pessoas que se dão bem com o Petralha, né? Você sabe disso. Mas eu vim aqui por o seguinte, que eu como atleticano, acho que a gente tem que cuidar do Atlético da porta da arena para dentro. Se for para brigar, vamos brigar entre nós lá dentro, e nunca do lado de fora. E eu sou daquela geração, você também de que a gente foi no estádio que era daquele tijolinho à vista, lembra? Sim. Que tinha um ginásio onde o pessoal jogava futsal, onde tinha uns bailes de carnaval, a curva da laranja era só. Hoje nós temos o que nós temos. Mas eu acho, sabe, Alexandre, eu acho que tem grandes nomes na história do Atlético. Meu avô é um dos grandes nomes. O Farinhaque é um dos grandes nomes. Enio Forneia, Ademir Adur, Marcos Coelho. São nomes importantíssimos. O Paulo Abage, nomes que ajudaram muito o Atlético. Agora, nós temos que reconhecer que o maior nome da história do Atlético Paranaense, gostem ou não, é o Mário Celso Petralha. Eu estive em todas as finais dos momentos importantes do Atlético desde 95. Estive lá com o Mário Celso Petralha, com o Enio Forneia, Ademir Adur em Mogi, quando o Paulo Rink fez 1-0 e nós retornamos, depois de muito tempo, à primeira divisão. Estivemos juntos em São Caetano, naquela final, depois 2004, em São Januário, perdemos o título no jogo anterior, lá em Erechim, que eu estava lá, contra o Grêmio, ganhava de 3-0 do Grêmio e o Cláudio Pitbull fez 3 gols, faltando 10 minutos, e nós acabamos empatando e fomos para São Januário, perdemos do Vasco e perdemos aquele título brasileiro em 2004. Estivemos em São Paulo, naquela que até hoje não perdoamos a CBF, tirar aquela final contra o São Paulo aqui de Curitiba. Sim, aquele foi um crime. Colocamos a arquibancada, depois fomos a 2008, contra o Flamengo, perdemos a Copa do Brasil na final. Tive com o Mário Celso Petralha em Buenos Aires contra o River Plate, tivemos contra o Boca Juniors, tivemos em Montevidéu contra o Red Bull Bragantino. Então, todos os momentos eu participei, e eu que vivi a história do Atlético. Claro que eu tenho que reconhecer que o Mário Celso Petralha é o maior nome, o maior dirigente desse país e ajudou muito o Atlético Paranaense. Mas como temos que reconhecer nomes que eu acabei de citar, que foram extremamente importantes em momentos difíceis que o Atlético passou. Eu contei aqui de quantas e quantas vezes o oficial de justiça estava na porta eu me lembro dessa época da Arena do Baixado. Hoje as coisas mudaram, mas antigamente era diferente. E quem estava lá? Enio Forneia, Ademir Adur, Mário Celso Petralha, nomes extraordinários. O Ussensreich. O Ussensreich, o Farinhaque, o meu tio, Ítalo Conte, que foi presidente do Atlético em 82, 81, 82. Então são nomes que fazem parte da história. Só quem viveu esse Atlético com todas as dificuldades, ia com o ônibusinho treinar lá perto de São José dos Pinhais, na Boneca do Iguaçu, e hoje com o CT mais moderno do Brasil, com o estádio mais moderno do Brasil. E a gente tem que reconhecer que esses nomes comandados pelo Mário Celso Petralha foram os grandes responsáveis pela grande transformação do Atlético. Claro, a nossa torcida, força, que sempre acreditou. Eu lembrava esses dias, Alexandre, quando quiseram botar o Atlético na 3ª divisão e aquele carro de som na frente com o Martinez, com os deputados federais, com o meu avô, aquela briga histórica e não colocaram o Atlético na 3ª divisão. Então são nomes importantes, mas gostem ou não gostem, o Mário Celso Petralha, para mim, é um dos maiores dirigentes da história desse país. O Mário fez muita coisa boa pelo Atlético. Ele não fez sozinho, fez com uma equipe que você citou aí, né? Mas fez com uma equipe técnica, fez com treinadores. Eu estava outro dia falando com o pessoal, eu tenho uma amizade muito grande com o Abel Braga, o Abelão. Foi treinador do Atlético aqui. O Leão passou na minha época, que eu era setorista também. Então eu convivi muito com essa turma e vi como era o Atlético do passado, claro, e como é o Atlético de hoje. E aproveitar para falar um pouco do Atlético do passado, você tem alguma história pitoresca que você ouviu do teu avô a respeito do Atlético? Deve ter, né? Uma que se possa contar. Você sabe, Alexandre, que o meu avô foi presidente em 77, 78, 79, e 83 voltou para a vida pública como deputado estadual. E em 1990 ele era presidente da Assembleia novamente. E ele foi uma visita a Paranavaí, junto com o governador na época, era o Requião, desceram, e a hora que ele saiu do aeroporto, o senhor disse: o senhor eu conheço de algum lugar. O senhor é uma... Eu conheço, lhe conheço.
E meu avô disse, olha, eu sou deputado, sou presidente da Assembleia Legislativa. Não, o senhor não foi presidente do Atlético Paranaense? Então, isso mostra a força do clube, né? Meu avô, presidente da Assembleia, conhecido em todo o estado, mas um senhor lá de Paranavaí reconheceu de que ele teria sido presidente do Atlético. Então, muitas histórias, né? Quando a inauguração do Estádio do Café, o Richa era prefeito, o velho Richa acho que era prefeito de Londrina, o governador do estado, não me lembro. E disse, Aníbal, olha, manda um time mais tranquilo aqui para inaugurar o Atlético, que inaugurou contra o Londrina. E meu avô chamou, acho que era o Geraldino, o técnico. Geraldino, saca o goleiro titular, tal, não podemos ganhar o jogo lá, porque vai ficar ruim, o Richa prefeito vai inaugurar o Estádio do Café, e aí o Londrina acaba perdendo, e botou o goleiro reserva, que era péssimo. O Atlético foi lá ganhando 3-0, o goleiro do Atlético pegou todas. O Richa ligou e disse, Aníbal, imagina se você mandasse o titular. Então são histórias que meu avô contava, e meu avô não era apaixonado por futebol, não era. Depois disso nunca mais frequentou isso. Nós somos, os netos sempre foram apaixonados, meu pai, o meu tio Ítalo, sempre fomos apaixonados, mas eles sempre disse da dívida que ele tinha com o Atlético. Porque ele ficou 10 anos caçado pelo regime militar, quantas e quantas vezes foi na boca maldita, as pessoas atravessavam para não cumprimentar, e quem deu a oportunidade para ele foi o Clube Atlético Paranaense. É isso sim, são as boas histórias que o Atlético tem para contar, nem tudo são flores, né? A gente está vivendo uma época de espinhos, mas eu acredito que no final do ano nós vamos subir para a primeira divisão. E você? Eu não tenho dúvida, nós vamos subir. Eu acredito muito no Atlético e acredito na capacidade do Mário Celso Petralha. Ele teve aí 2-3 anos aí com problemas de saúde, ficou um pouco ausente do clube, mas agora ele tem participado ativamente, eu tenho falado bastante com ele, e ele é uma pessoa que tem essa capacidade de montar grandes times. Em 95, ninguém acreditava que o Atlético voltasse para a primeira divisão, trouxemos lá o Oséias, o Paulo Rink, o João Antônio, jogadores importantes, e subimos para a primeira divisão. Aquele time de 2004 não foi campeão brasileiro, Marcelo Petralha montou, o Washington, não foi campeão brasileiro porque jogamos de forma errada em Erechim, ganhando de 3-0, o Grêmio praticamente rebaixado. Então eu não tenho dúvida que nós vamos subir para a primeira divisão, nós vamos voltar a estar entre os 10 maiores times do Brasil. É uma coisa anormal que aconteceu, você jogar com Vitória, jogar com o Bragantino em casa, dependendo do empate, e perde as duas partidas. Aqueles últimos jogos, tudo parecia errado pro Atlético, ninguém acreditava que ia cair, um clima interno muito ruim, mas eu não tenho dúvida que nós vamos subir. Acho que o Curitiba vai subir também. Os dois, é bom para o estado do Paraná, os dois clubes na primeira divisão. Essa rivalidade saudável é muito boa, é importante. Acho que eu sempre digo, né? O Curitiba depende do Atlético, o Atlético depende do Curitiba. Eu acho que sim, 2 times. Eu me lembro na época que a gente chegou a ter 4 times, era Paraná, Atlético, Coxa, e o Londrina estava na primeira divisão. E, quando vem 2 times aqui na primeira divisão, você vê, os grandes vêm jogar aqui, o estádio lota, o hotel lota, o restaurante lota, a atividade econômica cresce. Claro que a gente tem um problema aqui ou ali, mas o futebol forte ajuda o estado a crescer também. Eu acho que o Curitiba, a cidade de Curitiba tem porte para ter 2 clubes na primeira divisão. Paraná Clube, eu sempre defendi a fusão do Atlético com o Paraná Clube naquele momento, que o Celso Petralha propôs e o Paraná não concordou. Depois a fusão do Curitiba, até viu o Joel Malucelli sendo massacrado. Então, eu acho que o Paraná tem uma história muito bonita e defende essa fusão, como deu certo a fusão do Pinheiros com o Colorado, que formou o Paraná Clube, e nós ficamos 7 anos vendo o Paraná Clube ser campeão paranaense aqui. Isso, Hernani Buchmann, aquela turma estava lá. O Darcy Piana, vice-governador. O Darcy Piana e o Atlético Curitiba assistiram durante 7 anos o Paraná Clube ser campeão paranaense, e quantas vezes o Paraná disputou a Libertadores, aquele campeonato brasileiro que o Paraná disputou, o Vanderlei Luxemburgo era o técnico, por 5 rodadas o Paraná foi líder. E acabou em terceiro naquele campeonato. Então, foi uma fusão saudável, importante. Mas, é claro que essa rivalidade, aquela proposta, que eu não sou contrário do Mário Celso Petralha, de ter um estádio único em Curitiba. Eu também não sou, não. Acho que é uma grande ideia. Se o Milan e a Internacional de Milão jogam no mesmo estádio, claro que mudam lá, um chama de San Siro, outro de Giuseppe Meazza, mas é uma proposta que seria interessante para os 2 clubes. Agora, como é que você põe isso na cabeça do torcedor?
O Atlético não teve que jogar lá em Porto Alegre aquela final da Libertadores. Porque os coxas não emprestaram. Os coxas não emprestaram o estádio para nós. Muito provavelmente, se jogasse no Couto Pereira aquela final, nós saímos ganhando de 1-0 lá. Acabamos empatando com um gol contra do Igor na época. E poderia ter ganho o jogo aqui. Começamos ganhando o jogo lá em São Paulo, 1-0. Perdemos um pênalti, na verdade, não foi 1-0, mas no segundo tempo mudou. Então são momentos que eu acho que se tivesse um pouquinho de união, poderia ter favorecido, entendeu? Tanto o Curitiba quanto o Atlético Paranaense. Sim, mas os dois tinham um grande ativo. O Coxa tem um ativo imobiliário gigantesco, claro. que está lá enorme. Que está lá preso no alto da glória, não tem como crescer, não tem como melhorar, vai continuar com aquilo sempre. Se tivesse a visão, né, lá na frente, poderia estar aproveitando um belo estádio. Um grande ativo imobiliário, teria um estádio único para os dois, um estádio que o Marcelo Spettella fez sem cores no começo, pensando nisso mesmo, para shows e para... Agora, é difícil você poder botar isso na cabeça do torcedor, né? Como o Atlético não aceita. Como é que o atleticano entende que o Curitiba não nos emprestou o estádio para jogar uma final de Libertadores? E que nós perdemos. E aí fomos jogar lá em Guayaquil, estive lá em Guayaquil, nunca vi um lugar tão longe para chegar, e começamos os primeiros 15 minutos voando, e depois uma expulsão que nos prejudicou. Até hoje a gente entende que se fosse o contrário, se fosse o zagueiro do Flamengo, jamais teria sido com expulso. Certeza. Então, são momentos... Agora, o Atlético só nos deu alegria, né? Eu também. A alegria que eu tive lá em Porto Alegre, ver o Atlético ser campeão da Copa do Brasil, aquele golaço final. E são momentos que a gente nunca esquece, e o Atlético é muito grande, está nesse momento difícil, mas eu tenho muita confiança que volta, a nossa torcida é enorme, a nossa estrutura é enorme, e nós vamos voltar para a primeira divisão e voltar com toda a força. Bem, eu confio em você. Falando de quando a gente se conhece faz muito tempo. Verdade. Apesar de você não ser jornalista esportivo, mas você tem um bom palpite. Agora, conta mais uma história aí de época de torcedor de ir para arquibancada, antes da gente encerrar. Não, tem várias. Eu estava assistindo o jogo, o Marcelo Spettella não estava, eu estava assistindo o jogo ali naquele camarote do Curitiba, e perdemos o jogo pro Curitiba, 2-0. A torcida fechou o camarote e nós tivemos que sair por meio do campo. O Petralha não estava, acho que estava eu, o Enio, Paulo Abad, mas não, meu tio Ítalo. E aí quem me encontrou foi o Frega, que trabalha há 30 anos. Ele falou: deputado, só tem uma saída aqui. Nós vamos ter que sair pelo vestiário do Curitiba. E nós entramos no meio do vestiário do Curitiba, tudo com camisa do Atlético. Eu não estava, mas os outros com camisa do Atlético, e saímos e demos de cara com a torcida do Curitiba. Uma confusão enorme. Saímos escoltados daquele Couto Pereira. Eu disse: eu nunca mais piso nesse Couto Pereira aqui. Poucas vezes que eu estive lá. São várias histórias. Né? Tem história que a gente não pode contar aqui, né, Alexandre? Eu gostaria de contar muitas daqueles momentos, né? Mas eu tive o privilégio de estar em todas as finais. Todas. Estou contando aqui, de Mogi até Porto Alegre, na Copa do Brasil. Todas as grandes finais que o Atlético disputou, eu estive lá. Estive com prazer. Essa de Guayaquil foi saímos daqui 5 horas da manhã, pousamos lá 1 hora da tarde, fomos para o estádio, voltamos e pousamos de novo aqui às 4 horas da manhã. E essa foi uma coisa muito legal, porque depois do jogo lá em Guayaquil, o zagueiro Pedro, que foi expulso, não me lembro, me fugiu o nome dele agora, e nós voltamos e antes de pegar o avião nós fomos pro hotel e jantamos com os jogadores. E o Filipão, quando chegou esse zagueiro que foi expulso, ele abraçou, pediu silêncio e disse: isso aqui é um grande guerreiro. O jogador se emocionou, tal, e todo mundo levantou e bateu palma, porque era um grande treinador com experiência, com tudo. Então são momentos que a gente não esquece. Claro que você sai do campo ali chateado, porque se o cara não está expulso, o Atlético estava voando em campo, podia ter sido outro resultado, ninguém sabe o que poderia. Mas daí você vai, pega um técnico, pega um menino lá de 20, 22 anos, que chegou de cabeça baixa, chorando, e disse: olha, silêncio, aqui todo mundo... Então, são momentos, são histórias boas, história da construção da arena, tem muita história agora dessa dívida do Atlético, que tem que ser... É um exemplo para o Brasil inteiro, né? Um acordo que foi feito com a participação do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, da Prefeitura de Curitiba, do Poder Judiciário, foi aprovado no Tribunal de Contas, foi aprovado na Assembleia, foi aprovado no Conselho Superior do Ministério Público, voltou, o Tribunal homologou. Então, mais transparência que isso não existe.
E o Atlético em nenhum momento reivindicou nada mais do que o justo, que era um tripartite, que era uma divisão em 3 partes. E aí eu tenho que enaltecer que o presidente Mauro Celso Petralha que conduziu com muita maestria. Claro que nós tivemos ali, sem clube, nada, mostrando que era um acordo que envolvia dinheiro público, mas que precisava ser feito com transparência e com muita competência. O Atlético conduziu e foi feito com total transparência. São muitas histórias de bastidores, o Pereira deve ter contado aqui. Contou bastante. Foi o advogado que conduziu tudo isso. Então faz parte da nossa história, né? Eu acho que eu tenho uma proximidade tão grande, tenho o camarote lá, desde o primeiro dia que a primeira baixada foi inaugurada. Quando nós estivemos lá, que aquela vaia pro Jaime Lerner, essa é uma história que eu quero contar. Eu estava no camarote B1, que era o nosso, até hoje é o mesmo. E a torcida vibrou e começou a gritar o nome do meu avô. E meu avô pedia para silêncio porque o Jaime Lerner era coxa, governador do estado, meu avô presidente da Assembleia, a torcida começou a gritar Aníbal, Aníbal, e meu avô pedindo silêncio porque, me lembro, foi uma quarta-feira à noite, depois a segunda baixada, depois a terceira. Então são momentos, a compra lá do CT, a desapropriação lá do Parque do Atlético, o canal extravasor. Sim. Então são momentos que foram importantes pro Atlético. Mas eu sempre digo, né? O meu tio, irmão da minha mãe, o Mauro Maranhão, foi presidente do Curitiba. Sim. E a gente sempre conversou e sempre disse, né? Um depende do outro. Não adianta. Claro que essa rivalidade, essas brigas de hoje aí são inaceitáveis, né? Mas aquela rivalidade saudável de acordar na segunda-feira e ler a tribuna, tirar sarro do amigo, isso faz muita falta. Por isso que eu torço muito para que os dois subam, dois voltem para a primeira divisão, porque os dois têm um patrimônio enorme, que é o torcedor, que é o maior patrimônio, né? Patrimônio imobiliário também, mas é importante pro futebol paranaense o Curitiba e o Atlético estarem na primeira divisão. Alexandre, queria agradecer bastante. O nosso podcast aqui tem uma média de 20 minutos, que é o que a gente acha que é um tempo agradável para o torcedor ouvir. Nós vamos encerrar essa primeira temporada com você aqui. Obrigado. Nós vamos dar um tempo. Eu tenho umas viagens marcadas, então não vou conseguir dar continuidade na agenda. Então nós vamos ter um intervalo aí, talvez de um mês e pouquinho, mas a nossa ideia é voltar em agosto com mais uma temporada do Atlético. Eu sei que você tem muita história para contar. Não, conta comigo. Eu acho que eu posso convidar você aqui outras vezes, a gente fazer uma pauta mais organizadinha antes, para você contar todos os desejos. Tem histórias que não podem ser publicadas, né? Mas podem ser contadas. A gente conta, e é um prazer estar aqui. Isso é que você é pré-candidato ao governo do estado, não pode falar muito nisso em política. Outro dia o Google me bloqueou aqui porque nós estávamos falando de política. Não, mas vamos sucesso na empreitada. Contar, obrigado. E é um prazer estar aqui. Para mim é o que eu gosto de fazer, né? Política e futebol. São duas coisas que, se tiver o papo, vai ficar até tarde conversando comigo. Eu até fiz a entrega agora do título de cidadão honorário do Paraná para a família do Sicupira. Ah, que legal. Nós aprovamos o título. Uma semana depois ele acabou falecendo. E a sua esposa, os seus filhos foram lá, receberam o título. Então, são histórias, né? História, depois contar para você quantas e quantas histórias do Zé Roberto. Sim, famoso. O meu tio Carlos Maranhão, que era diretor de futebol do Atlético, contava, ele morava lá embaixo da arquibancada da Baixada, e aí chegava de madrugada todo dia, quebrava a porta. Aí perguntava, daí seu Carlos, toda vez ele quebra a porta, deixa sem porta, ele vai chegar de madrugada toda vez. Chegava às 6, 7 horas da manhã e 8 horas estava treinando. E fazendo gol. Eu não vi jogar o Zé Roberto, mas muitos dizem Sim. que depois do Pelé era o melhor. Sim, famoso. Famoso. Eu queria ver. Mas vamos contar bastante história aqui. Então, pessoal, obrigado por esses episódios todos. Obrigado pelas 200 mil, 150 mil curtidas. Quase 1 milhão de curtidas que nós tivemos aí. Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Alexandre. Sucesso aí na empreitada como pré-candidato ao governo do estado. Leve de presente essa caneca. Espero que ela dê sorte para você. E até breve, pessoal. Um abração.